Espaço Pet da Casa da Ração recebe doações até o próximo dia 16. Vaquejada de Governador Valadares está programada para esta semana. O mini curso sobre o manga larga machador tem a sua última etapa hoje. Rubens Rocha fala sobre a trava do boi. Semana do Meio Ambiente movimentou alunos da Escola João 23. Olá, bom dia. Estamos começando aqui na TV Rio Doce, o Rio Doce Rural. E nesse domingo, muito movimentado. Nós temos muitas entrevistas, muita coisa aconteceu durante a semana e temos também informações importantes realizadas com relação ao agronegócio, que está realmente a cada dia mais forte no Brasil. E a novidade que veio no primeiro trimestre desse ano vai agradar a todo o setor. E tem muita coisa bacana para você acompanhar com a gente, inclusive o Espaço Pet da Casa da Ração está recebendo doações de roupinhas, toalhas, muita coisa bacana para os pets que vai ser entregue aí também para uma instituição que cuida dos animais que são encontrados na rua. Tem muita coisa bacana no programa de hoje. Você vai gostar e vai acompanhar comigo todas essas informações. Mas eu quero abrir o programa de hoje, como eu tenho feito já há 2 domingos, trazendo algumas informações muito importantes relacionadas ao manga larga machador. E logo após essa matéria, eu vou trazer também informação com relação às atualidades. Tem coisa nova aí. Mas vamos acompanhar primeiro o mini curso que nós estamos fazendo com relação ao manga larga machador. Hoje nós vamos destacar a condição dos membros do animal. O aparelho locomotor possui grande importância. Ele constitui o sistema de sustentação e de dinâmica locomotora. E sem bons membros e aprumos, não há marcha de qualidade. Interpretação de morfologia racial, membros e aprumos. Tem 3 coisas muito importantes nos membros: a condição de proporções, angulações e a própria constituição, estrutura óssea e tendínea desses membros. Os anteriores, eles são importantes até por terem a condição de carregar mais peso. Eles têm que suportar mais peso, cerca de 65% do peso total de um cavalo está sobre o seu antemão. Daí, a maior incidência de claudicações e laminetes. As proporções do sistema locomotor dizem muito sobre o andamento desse indivíduo. No manga larga machador, especificamente, a espádua e o braço devem ser longos e oblíquos. Isso vai favorecer a uma amplitude de passada maior. Quando você olha de perfil, então você tem que ter no manga larga machador a espádua e o braço oblíquos e longos. O antebraço reto, vertical e longo. Joelho largo, bem definido, dando uma condição de boa articulação, de boa elasticidade. Canela curta e reta, na mesma vertical do antebraço. Boleto também bem definido, dando uma condição de articular boa para esse membro. Quartela média, ela não pode ser nem longa e nem curta, na angulação correta. E cascos arredondados, sólidos, de preferência escuros, mas a coloração não é relevante. Mais importante é a forma e a consistência desse casco. Então aí nós teremos um membro anterior de qualidade no manga larga machador. Agora, o trem posterior. No trem posterior, embora haja um alívio, de certa forma, a menos peso para suportar, cerca de 35% do peso total do cavalo, mas por outro lado ele é responsável pela propulsão. Como esse cavalo, com que eficiência, com que força ele impulsiona o conjunto todo para frente. O osso coxal, que é a bacia, o fêmur, a tíbia, ali a região do tarso, que é o jarrete, a canela, boleto, quartela e casco, é do que é constituído os membros posteriores. E dessa angulação e dessas proporções é que geram movimentos de qualidade. A marcha é um andamento caracterizado por constante contato com o solo. Então o membro tem que ter uma angulação tal que trabalhe como se fosse uma mola. Esse animal ele tem que
flexionar e estender sem sair do chão. Então, dessa forma, se ele tivesse o membro verticalizado, ele não conseguiria realizar esse movimento e ter essa dissociação que a gente busca. É preciso que o ângulo coxo-femoral e fêmuro-tíbio patelar sejam ângulos mais fechados. É o que a gente chama de Z da marcha. O animal da descida mais verticalizado de membro, ele não tem condição de ter uma marcha de qualidade, de ter uma função de qualidade, de ter uma impulsão boa e de ter principalmente um engajamento bom do trem posterior. É preciso entender que existem regiões zootécnicas com pouca qualidade e existem defeitos graves que são defeitos desclassificantes para registro genealógico. Quando a gente fala de membros anteriores, os defeitos desclassificantes principais que a gente encontra é o animal transcurvo, como vocês podem ver na figura, também o animal ajoelhado, que é a projeção desses joelhos para frente, bem como o animal acodilhado também, que geralmente é um animal de base aberta. Quando você vê por frente, esse animal joga as pinças dos anteriores, dos cascos, para fora. E o inverso, o animal emperiquitado, que ele converge as pinças dos anteriores para dentro, com defeitos de aprumos nos anteriores, o sobre si, onde esse animal ele joga o casco para trás, ou o acampado. O acampado é uma condição bem mais rara. Em geral, é uma atitude mais normal, mais característica de processos inflamatórios, como a laminite, por exemplo, que causam dor. No trem posterior, a maior incidência são de animais acurvilhados, Que seria um ângulo muito fechado, um ângulo excessivo da perna em relação à canela, onde ele joga esse membro para dentro. Você tem o sobre si do posterior, você tem o acampado, que essa é uma condição mais comum na nossa raça. O acampado seria uma falta de alinhamento de toda a linha que tangencia a garupa e passa tangenciando o calcânio, o jarrete, até o solo. Então é bom lembrar também que toda análise de membro e aprumo ela tem que ser feita não só em estática, mas também em dinâmica. Por isso que na morfologia é avaliado o membros e aprumos a passo, visto por frente e por trás, bem como na marcha também, essa avaliação também ocorre. E todos esses itens pontuados no padrão racial têm a seguinte finalidade. A gente tem que lembrar sempre que tudo que está no padrão racial do Mangalaca machador é funcional. Qualquer descrição de qualquer das regiões zootécnicas que estão lá muito bem descritas, ela tem uma razão de ser funcional. Ela não é meramente estética. Na parte de atualidades de hoje, nós vamos trazer informações com relação ao marco temporal, que nós informamos aqui na semana passada que passou na Câmara, mas tem um outro detalhe importante, é que o marco temporal, que vai determinar se aumenta ou não as áreas indígenas, as áreas liberadas para os indígenas, ou seja, a reserva que é destinada, que ninguém pode tocar, só vai ficar ali para os índios usarem. Estou falando de uma forma assim bem simplesinha para você não ter dúvida, tá? Então esse marco temporal teve aprovação na Câmara, conforme eu informei domingo passado, e agora também ele está sendo julgado no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. A última sessão estava de 2-1 contra o marco temporal, contra a aprovação do marco temporal. Então nós vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer. Bom, com relação a atualidades, nós temos também uma informação muito importante com relação aos cuidados que você tem que ter para evitar problemas com o carrapato estrela. Recentemente tivemos a morte de uma pessoa aqui na região do Vale do Rio Doce. É muito importante que você fique atento. Então, eu separei esse espaço aqui da atualidades para falar também sobre a questão do carrapato que provoca a febre maculosa, que é o carrapato estrela. E muita gente faz confusão, né? Acaba, não posso ir no mato porque eu vou morrer com febre maculosa, não posso isso, não posso aquilo. A gente tem que esclarecer bem mesmo para as pessoas não terem nenhuma dúvida. A febre maculosa é uma doença gravíssima, ela mata, mas ela tem cura, só que às vezes deixa sequelas terríveis. Então você tem que ter realmente cuidado. E quais são esses cuidados que a gente deve ter? Bom, primeiro cuidado, evitar, se você puder evitar, frequentar locais onde existe o carrapato estrela.
Se você não puder evitar, como é o nosso caso, que mexemos na roça, o que você tem que fazer? Foi lá, o carrapato subiu em você, você chega em casa e imediatamente toma um banho. Ou você pode jogar também algum inseticida, não na perna, mas na bota, na calça, para evitar que ele suba ali na sua perna. Ele vai cair quando ele estiver subindo. Mas teve o contato com o carrapato, imediatamente você toma o banho, porque o carrapato demora 6 horas para fixar no corpo. E depois que você chegar em casa, toma esse cuidado o mais rápido possível, olha se tem ou não, porque nem todo carrapato tem a bactéria que provoca a febre maculosa. Mas se por um acaso acontecer, você começar a sentir dor de cabeça, náusea ou coisa parecida, corra para o médico, relate a ele que você teve contato com o carrapato, porque ele pode fazer um diagnóstico mais rápido, e aí sim você vai estar evitando um dano maior. Quanto mais rápido você começar o tratamento, menor será a sequela e você poderá não ter nenhum problema mais grave, tá bom? Mas é bom você evitar, se você puder evitar. O carrapato estrela, ele é encontrado no pasto, ele é encontrado em cachorro, ele é encontrado em capivara, em cavalo, né? Então nós temos que ter todo esse cuidado. O Café Rural dessa semana abordou um tema muito importante, que é o travamento do boi, ou head, como queiram. E como isso funciona, né? Isso é muito importante porque vai salvar muito pecuarista de quebrar, porque realmente o preço do boi despencou. Nós tivemos aí uma situação atípica e o preço do boi despencou de uma hora para outra e realmente o pessoal está desesperado. Então nós vamos, o Café Rural da semana aconteceu no Parque de Exposições e o que foi tratado é relacionado a essa trava do boi. Que um especialista foi lá, o Rubens Rocha, e ele falou sobre o que é a trava do boi, como se faz a trava do boi, mas eu conversei com ele também. Rubens, o que é esse tema que nós vamos tratar hoje aqui no Café Rural, porque tem muito produtor rural preocupado, principalmente os criadores de boi. Então, senhor Ezequias, a trava do valor da arroba do boi é um produto que chamamos na Bolsa de Valores como um derivativo. Nós pegamos o ativo principal, que é o ativo boi, o BGI, e fazemos negociações para a gente travar o valor futuro dele. Então, quando nós olhamos para o futuro, lá na B3, quanto é que está valendo o boi para setembro, para outubro, para novembro, nós pegamos esse valor futuro e conseguimos fazer uma trava hoje. Só para ter um parâmetro, em fevereiro nós conseguimos travar boi a R$300 a arroba. Hoje nós estamos conseguindo travar a 246. É por isso que está tendo essa repercussão das pessoas, do pecuarista, entender melhor como fazer essa trava da arroba do boi. Porque a gente consegue garantir um seguro do valor que ele vai estar recebendo caso tenha um descolamento do valor do preço da arroba do boi. Esse trabalho de fazer a trava do boi, o pequeno é um pouquinho mais complicado. Há necessidade deles se unirem, porque parece que há uma quantidade mínima e tal. Sim, então dentro da B3 eu consigo fazer no mínimo 3 contratos. Então o contrato na B3 é um contrato de 330 arrobas. Para eu poder fazer uma negociação, eu preciso de no mínimo 3 contratos para efetivar essa negociação. Então o sindicato, também junto com alguns bancos, como o Sicob e outras cooperativas, estão se juntando para dar essa possibilidade para o pequeno pecuarista. Talvez ele tenha ali a quantidade de 330 arrobas de boi, mas se juntar o João, a Maria, né, o Joaquim, juntou 3 pecuaristas, eles conseguem ali dividir ali aquele contrato. Então a ideia de estarmos aqui no sindicato, também com outras entidades financeiras, é para justamente isso, proporcionar ao pequeno acesso ao mercado de travas, de head pecuário, que normalmente hoje só quem tem acesso são os grandes. Então a gente está querendo mesmo popularizar esse tema e deixar ele acessível para os pequenos pecuaristas. Bom, nesse caso, a questão sindical é bem importante, né? Pelo que eu entendi, é muito importante que a pessoa tenha esse contato direto com o sindicato também, né? Exatamente. Ele estando, né, aqui no sindicato, ele vai estar sempre recebendo informações igual vamos ter hoje. E a união, né? Aquela velha temática, né? A união faz a força. Então, a base, né, do pecuarista, ela estando forte, não só, né, no trato, no alimento, na terra bem manejada, ele sabendo manejar, ter esse cuidado do head, da trava, do preço, porque afinal de contas, né, Ezequias, o que paga as contas é a arroba do boi, é por quanto ele consegue vender aquela arroba do boi.
Então, se ele conseguir, né, conciliar esse conhecimento com a prática que ele já tem usual, talvez ali da sua vida, ele vai conseguir ter uma estabilidade na sua operação. É tanto que esse nosso trabalho, nós chamamos ele de gestão de risco. Nós fazemos uma gestão do risco da fazenda não quebrar. Por quê? Se você comprou um bezerro a R$300 arroba e na hora de você vender, você vai vender ele a 190, que é o que está acontecendo na nossa praça hoje, a gente vê um descolonamento de valor, né, tá descolado, às vezes não vai pagar nenhum custo da operação. Porque a gente sabe, para acabar um boi, gira em torno ali de 1 ano e meio, 2 anos, para você acabar de um bezerro a um boi, né? Então, é ter essa mentalidade, que a gente precisa ter tecnologia para produzir um boi de qualidade? Precisa, mas também precisa de ferramentas financeiras que garantam que aquela operação ela vai ser rentável no fim daquele ciclo. Cotação do boi, mais uma vez, semana de estabilidade. De 175 a 185 até 190 a vaca gorda, e ela tem que ter acima de 12 arrobas, é bom entender isso. O tempo de espera para você receber o seu dinheiro é de 30 dias, porque esse é o período que o frigorífico demora para te pagar, tá? Depois que faz o abate, que assina toda a documentação. O boi gordo entre 190 a R$205, isso aqui no Vale do Rio Doce, em algumas situações podem ser diferentes, não é comparado com o mercado paulista, aquele trato ali que eu falei do travamento é feito na Bolsa de Valores de São Paulo. O índice CPEA é diferente do que você recebe aqui, tá bom? Então esquece isso, quando você vai vender o seu boi aqui na porta, a situação é diferente. E o boi China 230 manteve também 230, e é uma questão muito séria mesmo que o pessoal da pecuária está enfrentando. Mas nós não podemos desistir, nós já convivemos com outras crises e temos que continuar atentos aí a todas essas negociações, a todas essas coisas que vão acontecendo. E também as novidades, conforme você viu a matéria aqui relacionada ao head ou ao travamento do boi, que é uma evolução para evitar que a pessoa quebre. Mas a cotação não teve muita novidade essa semana não. Deu vontade de beber um golinho de café, não? Vamos fazer uma paradinha para tomar um golinho de café, mais rápido, tá? Não sai daí não, fica esperando aí, porque daqui a pouquinho nós temos uma série de informações relacionadas à Semana do Meio Ambiente. Foi realmente muito bacana as atividades feitas com as crianças lá da Escola João 23. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente investiu realmente num trabalho de conscientização, mas eu vou contar tudo daqui a pouco. É rapidinho, eu volto.